Olá, eu me chamo José Maria Nóbrega, sou cientista político e agora, nesse momento, eu vou dar uma aula para vocês sobre uma questão que está na ordem do dia, que diz respeito à presença das Forças Armadas na política brasileira. Sabemos que o Brasil se redemocratiza aí em meados da década de 80, com uma frustração que é a rejeição da eleição direta para presidente da República da emenda Dante de Oliveira, em 1984. Em 85 há uma redemocratização na qual o presidente é eleito de forma indireta por um colégio eleitoral fabricado pelas Forças Armadas. Né? Em 1988 nós temos a composição da Constituição Federal, que um ano antes, na Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos parlamentares que lá estavam já, produzem a Constituição brasileira e que, em muitos aspectos, sobretudo na relação civil-militar, ela vai manter as mesmas características do período autoritário. Então, a nossa Constituição dita cidadã, ela, do ponto de vista da relação civil-militar, ela não se democratizou, vamos dizer assim. E aí a gente vai falar sobre isso a partir desse momento, a partir dessa introdução. A presença das Forças Armadas na história política brasileira ela é enfática, desde pelo menos a proclamação da República até hoje. Sempre tiveram um papel predominante nas transformações políticas do Brasil, e a gente percebe isso historicamente como nessas mudanças de regimes políticos pelas quais o Brasil passou, a presença das Forças Armadas ela é marcante. Antes de qualquer coisa, eu destaco o meu respeito às Forças Armadas brasileiras, né, são de fundamental importância para a soberania nacional. Um país de extensão continental, com a riqueza natural que tem, não pode prescindir, certo, de suas Forças Armadas. No entanto, a gente vai discutir aqui do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da teoria política contemporânea, qual o papel das Forças Armadas em regimes políticos democráticos, e aí não só falando especificamente do Brasil, mas falando especificamente, claro, de um contexto mais amplo, de um contexto internacional, contexto da América Latina, região na qual houve várias mudanças bruscas de regime político, e que nessas mudanças bruscas de regime político, as Forças Armadas assumiram um papel administrativo, papel jurídico, em períodos realmente autoritários. E aí a gente vai discutir um pouco também o que são regimes políticos democráticos, semidemocráticos, semi-autoritário e plenamente autoritário. Então nós temos diversos tipos de regime político, onde nós podemos classificá-los pelo menos nessas quatro categorias. O Brasil, vamos dizer assim, não estaria situado numa democracia sólida, numa democracia consolidada. E aí é fundamental que nós tenhamos conhecimento teórico sobre o que é democracia sólida, o que é democracia consolidada, né? Pelo menos tenhamos aí um acesso a uma literatura mínima que nos dê condição de ter essa perspectiva. Então, a referência teórica principal aqui da nossa abordagem são esses dois livros aqui de Jorge Zaverucha, Moro e Sabres, certo? Tutela Militar ao Controle Civil, FHC, Forças Armadas e Polícia, entre o Autoritarismo e a Democracia, 1999-2002, no que diz respeito, no que tange as relações civil-militares no Brasil. E esse texto do Alfred Stepan, nesse livro Democratizando o Brasil, por ele organizado, vários autores publicaram artigos diversos aqui sobre esse processo de democratização. Esse livro foi publicado em 1988 e que tem no artigo do Alfred Stepan, né, um artigo que tem isso aqui, eu deveria ter marcado aqui o artigo, que trata do processo de transição em alguns países, né, dentre eles o Brasil,
é o capítulo 3 deste livro, como falei, da parte 3 do livro, tem dividido em 3 partes. Na parte 3 do capítulo 3, as prerrogativas militares nos regimes pós-autoritários Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha. E aí a gente vai ver algumas questões aqui colocadas pelo Esteban. No entanto, as principais referências são essas, mas elas não são as únicas do ponto de vista da abordagem que a gente pretende fazer. Eu postei algumas coisas no Facebook a respeito da presença das Forças Armadas na política brasileira e poucas pessoas entenderam os meus questionamentos, logicamente, porque são pessoas que ainda não têm preenchimento da lacuna teórica sobre o que são regimes políticos democráticos, democracias consolidadas, semidemocracias, regimes semi-autoritários e regimes autoritários. Que é uma discussão, aqui para a gente, né, uma discussão para nós da ciência política, que trabalhamos com ciência política, que ela não é novidade. Né? Você pega um órgão internacional como o documento da The Economist, né? Aquela revista famosa, britânica, que todo ano lança um documento de mensuração de regime político, que essas categorias estão lá presentes, né? No seu documento, né? No Democracy Index, né? O índice de democracia, e que os regimes políticos de democracias sólidas corresponde aí a um percentual diminuto dos países que são pesquisados, num total de 167. Desses 167, você tem 19 e 20 que são consideradas democracias consolidadas, que preenchem todos os requisitos que são colocados. E a literatura preponderante que analisa os regimes políticos é uma literatura da ciência política contemporânea, na qual o procedimentalismo ele está somado ao processo de participação política. É uma visão de democracia um pouco mais robusta do que aquela que o Schumpeter desenvolve no seu trabalho seminal, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Então, o conceito de democracia vai além do conceito elitista schumpeteriano, trazendo elementos importantes da participação política. E aí, é uma visão mais pluralista, né, que tem Robert Dahl como um grande expoente, né, em seu livro Poliarquia, e ali se desenvolve, inclusive o próprio Alfred Stephen vai utilizar as terminações do conceito de poliarquia de Dahl para desenvolver o seu estudo sobre análise de relação civil-militar em regimes políticos. E aí você tem uma literatura que já traz isso há tempos. Então, surpreende com pessoas fazendo comentários no seu Facebook, questionando por que eu sou preconceituoso com as Forças Armadas, e eu não respondo porque aquela pessoa ela precisa ainda se fortalecer, criar uma musculatura teórica para entender o que está sendo colocado e para fazer um questionamento realmente, um questionamento que seja, do ponto de vista teórico e empírico da análise da ciência política, válido. Né? Um questionamento, para mim, porque eu tenho preconceito com as Forças Armadas, isso não tem o menor sentido. E aí, a discussão sobre as Forças Armadas, em regimes políticos, ela está na ordem do dia. Né? Estamos aí com vários militares presentes na administração pública brasileira em alto escalão, ministérios, cargos importantes dentro desses ministérios. O ministro da Defesa é um general. Então, nós temos hoje o ministro da Casa Civil, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nunca nós tivemos uma presença tão forte de militares na administração pública como agora. Aí, isso quer dizer que o país está retrocedendo no regime autoritário? Não exatamente. Mas, pela discussão teórica que nós temos sobre democracia, isso reforça prerrogativas políticas de atores não eleitos. E isso é importante de ser discutido. E aí a discussão da gente, ela sai de uma discussão jornalística, ela sai de uma discussão meramente opinativa, ou de uma discussão de defesas de militância e ativismo político, uma discussão teórica em ciência política e empírica do ponto de vista que você pode ter elementos que corroboram para o fortalecimento ou enfraquecimento daquele regime político como democrático. E aí a gente inicia, depois de aberta essa explanação, que eu espero que tenha ficado claro, qualquer coisa, eu forneço o meu e-mail, né? O meu e-mail para que sejam feitos os questionamentos. O meu e-mail é nóbrega.jr.ufpe
podcast@gmail.com, e nesse e-mail você pode fazer os questionamentos ou solicitar materiais, e assim que tiver acesso ao e-mail, eu disponibilizo isso para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. E eu começo iniciando aqui com uma definição de democracia que o cientista político expressivo, junto com mais 2 cientistas políticos num artigo seminal, eles cunham, né, que é o conceito de democracia, que eles trazem, e, ao mesmo tempo, de sem-democracia. Então, o que seria uma democracia consolidada? E aí, aquela coisa que eu falei anteriormente. A nossa perspectiva, ela é procedimental, com uma preocupação com a qualidade do regime político, a qualidade da democracia. Então, eleições são importantes, porém insuficientes para se afirmar que determinado regime político ele é uma democracia consolidada. Então, o que seria uma democracia consolidada? Quais os requisitos mínimos de preenchimento institucional para que isso seja bem sucedido? Primeiramente, um regime político deve preencher, deve promover eleições competitivas, livres, limpas. Eu estou trazendo a definição do meu livro, né, Sem Democracia Brasileira, as instituições coercitivas e práticas sociais. Certo? Promover eleições competitivas, livres e limpas para o legislativo e o executivo. Segundo, pressupor uma cidadania adulta, abrangente e inclusa no processo de escolha do voto, o voto, né, sufrágio universal. Então, em uma democracia, a participação política de um cidadão, um voto, é expansível para a maioria de toda a população. Encontrar-se-á a violação desse critério, segundo Scott Manwaring, se uma grande parcela da população adulta for privada desse direito, por quaisquer motivos, sobretudo os étnicos, de classe, de gênero ou de nível de instrução. Então veja que não é simplesmente o voto, mas porque o voto, você pode ter uma democracia um regime político, uma eleição censitária, mas voto com essas características. Terceiro, proteger as liberdades civis e os direitos políticos. Então, violações aos direitos humanos não são comuns em uma democracia. Nela, também os partidos são livres para se organizar e o governo respeita as garantias contidas na Constituição. O componente liberal encontrado na Constituição tem de estar em sintonia com o judiciário. Regras e códigos de jurisprudência que não vinculam a igualdade perante a lei aos seus códigos e condutas não podem estar compromissados com o Estado de Direito democrático. Então, nós temos aqui, quando falamos de direitos civis e políticos, muito mais do que o direito político, por exemplo, da liberdade de imprensa. Ou seja, a própria garantia da integridade física do indivíduo é levada em consideração nessa definição de democracia, que a princípio é enxuta, é procedimental, mas como você vai ver, ela é muito mais robusta e é criticada pelos minimalistas porque seria de difícil observação, você tem todos esses ingredientes para observar. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, com redes sociais, né, nós temos como quantificar cada elemento desse, sem dúvida nenhuma. Então, por fim, e aí sendo o elemento dessa aula, né, desta nossa aula principal, efetivar governos que de fato governam e onde os militares estejam sob julgo dos civis. Ou seja, sob o controle dos civis eleitos pelo povo no mecanismo eleitoral, no que o Schumpeter chamou de mecanismo de escolha de governantes. Então, em uma democracia, os líderes militares, ou os militares como instituição, têm influência insignificante ou negligenciável em áreas de política que não se relacionam especificamente com as Forças Armadas e suas preferências não afetam substancialmente as chances dos candidatos presidenciais. Então perceba, o que é o controle civil sobre as Forças Armadas? Se eu tenho um conjunto, né, uma força armada, que ela demanda poder político, do ponto de vista conceitual da democracia, isso desabona o processo de consolidação da democracia. Mesmo que as Forças Armadas, seus principais expoentes, seus principais atores, passem o tempo inteiro na imprensa dizendo que vai respeitar a Constituição, etc, etc, etc. Qual o papel de Forças Armadas em democracias? É esse o nosso foco. Então, se eu tenho, por exemplo, indivíduos que
as Forças Armadas influenciam no processo de escolha desses indivíduos dentro dos ministérios, por exemplo, você tem uma interferência política que não é uma interferência política democrática. Principalmente no histórico que o Brasil atravessou de ditadura militar, de 20 anos de ditadura militar, na qual houve várias lesões, várias violações aos direitos dos indivíduos. Né? Então, isso aqui, essa definição, ela não é trivial. É uma definição que eu sempre levo em consideração nas minhas aulas, todas elas, mas sobretudo nas disciplinas do mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande, para que a gente discuta. Muitos dos, vamos dizer assim, aspirantes à ciência política, cientistas políticos, eles não têm coragem. Eu acho que a maioria, até hoje 100% daqueles alunos que vieram para a minha sala de aula, 100% não tiveram coragem de enfrentar a questão, ou seja, a relação civil-militar em democracias, até hoje. Certo? É espinhoso? É. Mas não é impossível de se trabalhar essa temática, principalmente com a quantidade de dados que nós temos, de informação na imprensa e de teorias de regimes políticos que são teorias já robustas, são teorias já, do ponto de vista da ciência política, já bastante maduras para analisar o contexto de poder das Forças Armadas nos regimes políticos. Certo? Então, dito isto, fica claro qual a nossa perspectiva de democracia aqui. Eu acho que agora eu posso navegar tranquilamente, porque eu me posicionei teoricamente, conceitualmente, antes de adentrar na discussão específica sobre a relação civil e militar. Então, como vimos, a teoria democrática contemporânea traz preocupação com o controle civil sobre as Forças Armadas, né, como a gente viu. A literatura, e aí eu citei para vocês, ela trabalha com esses textos e traz elementos fundamentais. Então, pegando esse artigo, voltando para o artigo de Stepan, certo? Eu vou pegar aqui uma pequena leitura para a gente perceber quais são os elementos que nós podemos tratar, e aí depois eu vou nos livros de Zaverucha, quais são os elementos que nós podemos tratar do ponto de vista, certo, desse controle civil sobre as Forças Armadas. Então, o que é que eu escrevi aqui? Cito o texto de Alfred Stepan, no livro, por ele organizado, Democratizando o Brasil, de 1988, né, o capítulo As Prerrogativas Militares nos Regimes Pós-Autoritários, Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha, momento no qual muitos especialistas falam de fragilidade das Forças Armadas naquele momento. Ou seja, no período de transição, se acreditava que as Forças Armadas estavam fragilizadas. Ou seja, nós temos um momento de abertura política, com uma inflação descontrolada, a economia em frangalhos, as Forças Armadas com algumas derrotas eleitorais, mesmo com dispositivos de controles eleitorais anteriores à abertura, as eleições de governador de estado, as eleições para Senado e para a Câmara, nos finais da década de 70, que foram muito ruins para os militares. E aí se acreditava, ora, a abertura política, a Constituição, né, o livro foi publicado em 1988 com artigos de Pedro Malan, de Fernando Henrique Cardoso, dentre outros, Francisco Belfort. E aí você tem a percepção, olha, as Forças Armadas voltaram para os quartéis. 10 anos depois, com a criação do Ministério da Defesa, que passou 10 anos para ser criado, porque não conseguiu, no período da Constituinte, que isso fosse aprovado, tal qual era a pressão dos militares para que isso não ocorresse naquele momento. O historiador José Murilo de Carvalho, certo? Ele afirmou que a criação desse ministério vai ser, talvez, e ele foi cuidadoso ao colocar esse talvez, o ponto final do enquadramento das Forças Armadas na vida democrática. José Murilo de Carvalho, historiador e cientista político, de renome, errou feio. Né? Errou feio. Ainda bem que ele colocou o talvez. Que o talvez o livrou realmente de um erro, no qual as Forças Armadas, muito pelo contrário, ela vai se fortalecer já no primeiro governo de Sarney, que nem sequer foi eleito. E que, normalmente, deveria convocar as eleições
para que o povo escolhesse seu presidente, até porque o Tancredo não tinha assumido, ele era vice. Quem garantiu a assunção de José Sarney foi o general Leônidas Pires Gonçalves, que garantiu que o Sarney, e você pode falar com ele que ele vai realmente confirmar isso que eu estou dizendo, que isso eu estou falando aqui através da análise histórica, que antes de ser um cientista político, eu sou historiador, certo? Com todo orgulho. Não sou estatístico, sou historiador. E a abordagem é essa, olha. Estava todo aquele imbróglio para ver quem assumiria a presidência da República, né? Se o Sarney assumiria ou não, porque o Tancredo morreu antes de assumir. E um telefonema de madrugada para Sarney, um dia antes dele assumir a presidência da República. O general Leônidas Pires Gonçalves, ator político fundamental para entender o processo transitório no Brasil, certo? Muito importante. Ligou, Sarney, ao pegar o telefone e dizer alô, do outro lado da linha, Leônidas Pires disse: boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Inclusive a matéria, jornalista em 2004, e está no meu livro, né? Uma narrativa histórica, isso aqui, o Leônidas Pires Gonçalves confirma e Sarney assume. E Sarney, com o apoio das Forças Armadas, fortalecendo as suas prerrogativas e não enfraquecendo, consegue mais um ano de mandato. E é o primeiro presidente da nova República que vai ter 5 anos de mandato. Vocês estão esquecidos? Eu não estou, certo? Então, nesse capítulo, voltando para o capítulo de Alfred Stephan, as prerrogativas militares dos regimes pós-autoritários, Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha, ele vai afirmar, né, com forte teor narrativo, ele vai, né, o autor busca analisar o processo de redemocratização nesses países sobre o foco, né, a perspectiva de suas relações civil-militares. E aí, nós temos aqui, do livro. Ele começa da seguinte forma, certo? No final de todos os regimes autoritários, nos quais os militares desempenharam um papel importante, uma questão fundamental que se coloca refere-se ao potencial do novo governo democrático civil de exercer controle sobre os militares. Embora, evidentemente, esta questão faça parte de uma problemática maior, a da consolidação da democracia, vejam, merece sua própria análise teórica, empírica e política. Destacam-se 2 dimensões entre as várias colocadas pelo problema do controle democrático civil sobre os militares. Uma delas trata da dimensão da contestação militar articulada contra as políticas da nova liderança democrática civil. A outra refere-se à dimensão das prerrogativas militares e institucionais. Essas 2 dimensões, o Alfred Stephan vai desenvolver o conceito numa perspectiva muito parecida com a de Robert Dahl, em Poliarquia. Esses 2 eixos aqui, o eixo das prerrogativas militares e o eixo das contestações militares aos atos dos civis. E o que é que nós temos em relação ao Brasil, que é o nosso foco? A redemocratização não mudou em nada essas 2 dimensões. E essas 2 dimensões, ela tem nas prerrogativas militares, certo? Nas prerrogativas militares, uma dessas dimensões. E o Stephan elenca no seu trabalho um total de 11 prerrogativas, dentre as quais, se o papel autônomo sancionado pela Constituição dos militares no sistema político é uma delas. A coordenação do setor de defesa, a participação no quadro ministerial de militares em serviço, o papel do funcionário público civil profissional ou dos políticos civis nomeados, papel do setor de informações, que é bastante militarizado no Brasil, papel das promoções militares e por aí vai. São 11 prerrogativas, está aqui no livro. Dessas prerrogativas, o que é que a teoria diz? Olha, numa redemocratização na qual as Forças Armadas tinham sido governo anteriormente, quando os civis eleitos eles passam a querer controlar as Forças Armadas,
a contestação do antigo poder, dos militares, em relação a essas tomadas de decisão de civis. E essas tomadas de decisão de civis, elas têm como base tais prerrogativas. Então, na análise feita aqui, no que diz respeito ao Brasil, certo? O Stephen vai analisar e não foi muito bem sucedido em sua análise, porque não utilizou o método adequado e ele vai afirmar que, em alguns aspectos, houve controle civil sobre os militares no Brasil e ainda era muito cedo, até porque era a década de 80. Então, do ponto de vista teórico, muito bom o artigo. Do ponto de vista empírico, nem tanto. Quem é que vai, do ponto de vista empírico, trazer elementos para mostrar, olha, não houve avanço? Professor Jorge Zaverucha, da Universidade Federal de Pernambuco, PhD pela Universidade de Chicago. Nesse livro, Rumor de Sabres, ele começa. E nesse livro, Rumor de Sabres, que foi resultado da sua tese de doutorado na Universidade de Chicago, que foi orientada pelo renomado cientista político Adam Tversky, certo? O resultado empírico está aqui, do ponto de vista da análise factual, da teoria dos jogos e da escolha racional. É o pano de fundo. E o que é que nós temos aqui, nesse livro? O primeiro, resultado de pesquisa de doutorado da Universidade de Chicago, sob a orientação do renomado cientista político polonês, radicado nos Estados Unidos, Adam Tversky. Rumor de Sabres trata-se de um estudo comparado sobre transição da ditadura para a democracia em 3 países. Lógico, sobre o foco das relações civis militares. Espanha, Argentina e Brasil, que passaram por ditaduras militares, tendo como base teórica a escolha racional e como método de análise a teoria dos jogos. O autor, Jorge Zaverucha, com base nas prerrogativas militares de Stephen, demonstra como, no Brasil, não houve ao menos uma tentativa de colocar os militares sob controle civil. Certo? Ou seja, o que ele chama de tutela amistosa. Quando ele pergunta, tutela militar ou controle civil? A resposta é tutela amistosa. Houve um processo de tutela amistosa na redemocratização, onde essas prerrogativas sequer foram tocadas e as tentativas de tocarem nela foram blindadas por deputados lobistas das Forças Armadas que estavam no momento da construção da Constituição Federal de 1988. E aí, ele continua essa discussão, pós-transição, no livro Frágil Democracia, que eu não estou com ele aqui, certo? Analisando essas mesmas prerrogativas militares sobre os governos de Collor, Itamar Franco e o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, nesse livro, que fecha a coletânea, um livro premiado internacionalmente, como o melhor livro escrito em língua portuguesa no ano de 2004, publicado pela Record e lido pelos maiores especialistas de análise política do Brasil, FHC, Forças Armadas e Polícia, entre o autoritarismo e a democracia, 1999-2002, onde Zaverucha, certo? Ele faz a análise, é a continuidade de sua análise executada em Frágil Democracia, no qual ele analisou os governos que antecederam o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso no pós-transição. Neste livro, Zaverucha vai ser o primeiro a utilizar o conceito de semidemocracia no Brasil, certo? Primeiro a utilizar o termo semidemocracia no Brasil foi Jorge Zaverucha, e logicamente que eu estou falando isso do ponto de vista prático. Foi ele que publicou a primeira publicação com o termo em língua portuguesa, discutindo para afirmar que o Brasil é uma semidemocracia conforme os critérios da definição de Scott Manwaring sob a perspectiva da relação civil-militar, e foi o primeiro a utilizar o termo aqui no Brasil. Quem utilizou depois. Primeiro foi Jorge Zaverucha. Então, neste livro, Zaverucha vai ser o primeiro a usar o conceito, como eu falei, com o uso para dizer que no país, quando o assunto é militarização da política, nós não saímos ainda do regime autoritário. O livro traz a discussão teórica sobre a democracia na visão de autores
como Adam Tversky, Scott Manwaring, Guillermo O'Donnell, Marina Ottawi, dentre outros, que alicerçam a discussão sobre as relações civil-militares no contexto da consolidação democrática. O hibridismo institucional é visto nas falhas sequenciais em instituições formais, tais quais a Constituição Federal de 1988, a questão da militarização da segurança pública, a manutenção do papel principal de segurança pública nas mãos dos militares, na polícia militar, a Lei de Segurança Nacional, resquício do período autoritário, a ABIN e toda a sua simbologia militarizada, hierárquica e voltada para a fiscalização de um possível inimigo interno, e o Ministério da Defesa, no qual todo o seu histórico, e aí eu também puxando a sardinha para o meu lado, um artigo que eu publiquei, que é o meu artigo mais citado, né, na plataforma Cielo, publicado na revista Sociologia e Política, uma importante revista periódico da área tanto de Sociologia Política como de Ciência Política, a militarização da segurança pública, um entrave para a democracia brasileira, na qual eu trabalho com essa questão da militarização da segurança pública, mostrando aí, reforçando esses argumentos de Jorge Zaverucha no que diz respeito a essas instituições, e a minha abordagem que eu faço sobre o Ministério da Defesa, ela é histórica, uma narrativa histórica, a qual, dentro dessa narrativa, a gente consegue comprovar como, até o momento, todos os civis que assumiram essa pasta tiveram pouca autonomia no cargo. Certo? E hoje nós temos um militar, um general, no Ministério da Defesa, então a gente não precisa questionar, porque é o elemento máximo para a presença de um general como ministro da Defesa. Para finalizar, né, e aí eu falei, não vou puxar a sardinha para o meu lado, falei já aí da questão. E aí, nesse livro, a abordagem, ela traz esses elementos, né? Nós temos aqui os capítulos, primeiro, sobre o que é a semidemocracia brasileira, a discussão sobre semidemocracia, sobre consolidação do regime político democrático, o mito da consolidação da democracia no Brasil, os resquícios o legado autoritário na Constituição de 1988, principalmente no seu artigo 142, o orçamento militar, militarização da segurança pública, a Agência Brasileira de Inteligência, Lei de Segurança Nacional, Ministério da Defesa e Aparência de Democracia é uma ameaça à própria democracia. Um livro que precisa ser lido para quem quer realmente entender as relações civil-militares no Brasil. Certo? E aí, o que é que nós temos aqui? O que seria o conceito de controle civil sobre as Forças Armadas? Então, segundo Zaverucha, no livro dele, Rumor de Sabres, é definido, o controle civil sobre as Forças Armadas, é definido pela capacidade das autoridades constituídas, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, de limitar o comportamento autônomo das Forças Armadas, eliminando, por conseguinte, enclaves autoritários dentro do aparelho do Estado. Então, você vê aí a definição de controle civil sobre as Forças Armadas, uma definição institucional, uma definição isenta, uma definição sem ideologia, pragmática, que é isso que a ciência política deve ser. Lógico, aí eu estou falando do ponto de vista zero ideologia, nós temos uma ideologia aqui que é liberal, uma perspectiva liberal de sociedade, uma perspectiva na qual o império da lei, o republicanismo, eles são fundamentais. No entanto, as leis têm espírito. A manutenção do artigo 142, a gente percebe isso com um enclave autoritário. Entenda-se, por controle civil, a capacidade das autoridades constituídas e a sociedade civil organizada de limitarem, né, sindicatos, associação, imprensa, etc. A imprensa está levando cacete no meio da rua, né? O comportamento das Forças Armadas, eliminando, por conseguinte, enclaves autoritários dentro do aparelho do Estado. Cuba, China, Coreia do Norte controlam os militares por meio de partido único. Este controle é civil, no entanto, ele não é democrático. Então, esses são os elementos teóricos e empíricos que eu trouxe aqui rapidamente, lógico, não tem tanto tempo para ficar falando na internet, e eu vou encerrar a aula
discutindo um dispositivo que para mim é muito caro na questão da democracia brasileira e diz respeito ao artigo 142 da Constituição, a Constituição e os militares. Então, o que é que nós temos aqui? Nesse meu livro, eu faço um resumo dessas discussões teóricas que eu mostrei para vocês aqui. Então, prerrogativas militares são encontradas na Constituição Brasileira de 1988. E, como garantidores da lei e da ordem internas, a qualquer momento esse ator político, Forças Armadas, pode interferir em assuntos internos que, em democracia, jamais existiria. Então, em seu artigo 142, nós temos: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Continuo. Essa citação do artigo na Constituição Federal de 1988, a manutenção dessa prerrogativa militar que está lá em estepa, como falei para vocês. A nossa discussão aqui ela é da ciência política, então ela tem uma base teórica e a partir dessa base teórica a gente começa a discutir. Nós começamos a discutir tendo como base a revista Veja, a Carta Capital, tá certo? Lei e ordem pode ter várias conotações. A interpretação da ordem interna por parte dos militares pode estar permeada por uma série de estímulos ideológicos. Veja, eu agora estou fazendo a interpretação sociológica da coisa. Sociologia política e narrativa histórica. A garantia dessa ordem ou dos poderes constitucionais, quando da solicitação de qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo ou judiciário, da República, pode não ser levada em consideração por parte dos militares. Imagine uma fragilidade institucional, a população pedindo fechamento do Congresso e do STF, não é? Pedindo intervenção militar, com um artigo desse nas mãos. Veja só que as de espada nós temos aí. Né? Que carta na manga, que coringa, melhor dizendo, nas mãos das Forças Armadas. Né? Se os três poderes não acharem conveniente ou necessária a intervenção dos militares para manter a ordem interna, mas estes, os militares, baseados na Constituição, que lhe dá poderes de garantidores da lei e da ordem internamente, acharem que devem intervir, prevalecerá a vontade castrense. Essa é a minha tese. Daqueles que estão armados. Por conseguinte, a autoridade suprema do presidente da República perante os militares pode ter efeito nulo, ou então um efeito extremamente expressivo, como é agora. Sobretudo quando estiver fraco politicamente. O artigo 142 também não especifica que tipo de lei é a que está inserida nele, se de ordem constitucional ou ordinária. E a ordem também não está especificada, e se tem caráter social, político ou moral. Este artigo é muito vulnerável, fazendo com que uma intervenção militar em assuntos internos ocorra ao bel prazer dos militares. Isso eu escrevi em 2009. Eu publiquei em 2009, escrevi isso antes. Depois do incidente provocado pela intervenção militar solicitada por um juiz do 3º Distrito de Volta Redonda, ou seja, um juiz de primeira instância, na Companhia Siderúrgica Nacional, que resultou na morte de 3 operários da empresa, isso foi em 1989, o Congresso Nacional aprovou, em 23 de julho de 1991, a Lei Complementar de número 69, que veio restabelecer a cláusula constitucional de 69. Esta concedia apenas ao Executivo Federal, ou seja, apenas o Presidente da República, o direito de pedir a intervenção interna. O artigo 142 nivela os três poderes e não especifica nenhuma hierarquia dentro deles ou entre eles. E aí veja, né? Na primeira versão, e aí citando Jorge Zaverucha, num trabalho publicado em 1998. Na primeira versão, abre aspas, na primeira versão do artigo 142, os militares perderam o papel de guardiões da lei e da ordem. O ministro do Exército, na época, aquele que eu já falei, o ator político fundamental no processo de transição, general Leônidas Pires Gonçalves, ameaçou zerar todo o processo de redação constitucional. Tinham essa informação? Temerosos, os constituintes acharam por bem ceder e o papel de garantidores da lei e da ordem voltou a aparecer na nova versão do referido artigo. Ou seja, houve uma contestação militar
no período de transição. Para que tal capitulação ficasse dourada, o Congresso optou por conceder tanto ao Judiciário quanto ao Legislativo o direito de pedir a intervenção das Forças Armadas em assuntos domésticos. Ao não especificar que instância do Judiciário poderia convocar os militares, a Constituição nivelou os poderes do Supremo Tribunal Federal ao de um juiz iniciante em uma pequena cidade. Do mesmo modo, equiparou o presidente do Congresso a um parlamentar em seu primeiro mandato. E aí houve a lei ordinária, aquela lei complementar, que jogou de volta nas mãos do presidente, né, da República, o poder de comandante em chefe das Forças Armadas, o poder de convocar as Forças Armadas, né, o que agora teve um episódio engraçado em Pernambuco, que o governador solicitou o comando do exército local, eu acho que ele não faz muitas leituras em ciência política, o uso do exército para garantir o isolamento social, o lockdown naquele estado. E, logicamente, a resposta do comando do exército, um comandante do exército, um general, ele tem uma formação em ciência política robusta, elegantemente negou, dizendo que só quem pode fazer aquela convocação é o presidente da República. Ok, minha gente, são essas as minhas colocações, resumidamente, sobre o que é relação civil-militar em regimes políticos democráticos, com foco aqui no Brasil. Citei autores importantes, uma literatura importante, agora é vocês lerem e ficarem um pouquinho mais sabidos no assunto. Valeu, um abraço e até a próxima.